O Eduardo Bolsonaro, mais uma vez, voltou a ganhar repercussão nas redes sociais e virá, claro, motivo de picardia, motivo de chacota e de piada, porque ele confessou publicamente que ele não possui todos esses contatos com parlamentares e congressistas americanos que ele gosta de falar que ele possui. Porque ele vai lá nos Estados Unidos e ele acaba levando uma portada na cara, ele bate com a cara na porta porque ele não consegue se reunir com nenhum congressista republicano. E várias pessoas me marcaram nas redes sociais falando, olha só o Eduardo falando, né, você acertou porque o Eduardo só vai lá pra fazer mochilão. E é exatamente isso. O Eduardo já viajou o mundo inteiro em missão especial. Mas ele não consegue ter nenhuma reunião, o máximo que ele teve foi com o chefe de gabinete. Então ele gasta recurso público para fazer mochilão com os bolsonaristas e nem reunião ele consegue ter, ele vai lá sem agenda. É uma clara farra de recurso público. Por isso que a Advocacia Geral da União nem quis saber de possíveis conspirações que o Eduardo Bolsonaro estaria cometendo ou fazendo para punições aos empresários brasileiros para uma anistia a Bolsonaro, porque ele não teve reunião nenhuma. O que eu vou mostrar o vídeo pra você e o melhor de tudo foi o deboche do Carlos. Foi o deboche do Carlos. Foi, cara, tu fritava hambúrguer. Mas coloca nos comentários o que você acha desses mochilões do Eduardo Bolsonaro com farra com recurso público. Ele tem mesmo algum tipo de contato no exterior ou é só palhaçada? Você acha mesmo que Trump vai ajudar o Bolsonaro? Não vai nada. E gostou da tirada do Carlos? Se você gostou da tirada do Carluxo, deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. O Eduardo Bolsonaro, ele participou de um podcast com o Carlos e também com o Gil Diniz, que é aquele deputado estadual de São Paulo, conhecido como carteiro reaça. E o Eduardo, ele confessa toda a dificuldade para se encontrar com parlamentares americanos. Vou trazer o relato para vocês e no final o Carlos ele dá uma debochada no Eduardo, que é impagável, ou como os jovens gostam de falar, é intancável. Só que esse vídeo é muito importante para desmistificar uma história que o Eduardo gosta de propagar, que ele e o Donald Trump são próximos. Que ele pode pegar o celular ou o telefone e ligar e o Trump vai atendê-lo no momento que ele quiser. Não vai. Não existe essa história porque nem deputado recebe o Eduardo Bolsonaro. Então vamos parar de achar que o Eduardo é esse grande articulador internacional, porque ele não é. O Bolsonaro está desesperado para ter um convite para a posse do Donald Trump. Porque o Bolsonaro precisa de prestígio. E eu não vejo que o Trump vá convidar o Bolsonaro. Então tá aqui esse corte que o pessoal tá marcando lá do Vinícius Betiol. E o Eduardo, ele fala o seguinte, olhem só. Olha, compartilhar para vocês que estão nos assistindo. A gente foi, ano passado, uma comitiva de uns 15 deputados federais. A gente foi lá para o Congresso americano. A gente queria falar com determinados congressistas americanos e a gente não conseguiu. Aí, o que foi? A gente falou com o chefe de gabinete de um, o assessor de outro. No Brasil, a pessoa ela tá com a calça jeans e identidade, ela bate na porta do teu gabinete. Não tem problema, estou falando de situações diferentes. Eu tô falando para vocês o quanto que é complicado para você conseguir chegar lá no congresso de maior audiência do mundo e você conseguir acessar certas autoridades que têm poder para fazer muita coisa. Como é que você chegou nesse ponto? Fritando hambúrguer, né? Começou por aí, né? E o Carlos vai dar essa tirada nele no final. Só que esse relato do Eduardo, ele é muito revelador. Porque mostra que essas viagens que os bolsonaristas fizeram é apenas mochilão com recurso público. Porque eles foram com missão especial e depois eles pedem reembolso. Ele sai do Brasil, sem nenhuma agenda, não conversa, não manda um e-mail, não faz nada e chega lá e quer ser recepcionado. Se ele sabe, se ele é tão bem articulado dessa forma, o mínimo que ele deveria saber é essa dificuldade para entrar em contato com um deputado americano. E ele deveria, portanto, pedir uma reunião formal, conseguindo todos os protocolos e a partir dessa reunião formal, montar uma comitiva e ir para lá. Mas ele não faz isso, por quê? Porque ele só quer viajar. Igual no Rio Grande do Sul, quando teve enchente, ele ficou lá achando que ele era o Mad Max ou o Kevin Costner no Waterworld andando de jet ski. Foi lá pra curtir um jet ski em cima da enchente. Ridículo, ridículo. Isso é o Eduardo Bolsonaro. Não tem missão especial, não tem nada, mas apenas quer ficar viajando com recurso público. E é por esse motivo que há um grande desânimo, segundo a Malu Gaspar, do O Globo, com relação à posse do Donald Trump. Porque havia uma expectativa dos bolsonaristas levarem uma comitiva de 50 parlamentares, ou 50 pessoas. Eles não vão mais,
porque não vão ter nenhum tipo de tratamento especial ou VIP do Trump. No máximo, o Eduardo pode conseguir alguma coisa e olhe lá. Quando houve a vitória do Donald Trump no dia da votação, falaram que o Eduardo fez uma chamada com o Bolsonaro, não teve nada. Ele foi lá participar de um evento para doadores de campanha e só. Ele não tem todo esse contato. O Eduardo Bolsonaro, ele tem um delírio de grandeza que eu falo pra vocês a todo momento e algumas pessoas acham que é picardia. Não é picardia. Nós precisamos entender traços comportamentais ou traços do passado para entender comportamentos de agora. O Eduardo Bolsonaro, segundo a namorada, ela falou que ele tem um negócio pequeno. Isso traz complexos pra ele. Por isso que ele gosta de armas, porque ele projeta o negócio à frente dele para parecer que é maior. Por isso que ele tem esses delírios de grandeza, mas não passam de delírios. E ele mesmo admitiu que ele não tem contato nenhum lá. Porque se ele tivesse um contato próximo, o cara receberia, mas não recebeu. Então vamos parar de querer engrandecer Eduardo Bolsonaro porque ele é um nada. E se esse cara for enfrentar o Lula em 2026, olha, vai perder de lavada. E o Bolsonaro também se prejudica com isso. Por quê? Porque o Eduardo, ele tá querendo se projetar em cima do Bolsonaro. Ele quer falar que ele tem prestígio, que ele é grande para compensar a síndrome do piu-piu pequeno. Então começou um burburinho que o Bolsonaro pode ser convidado para a posse do Trump. E se ele não for convidado? Olha o mico que vai acontecer. O Bolsonaro precisa ser convidado para a posse do Trump para mostrar que ele tem prestígio. Porque nesse momento ele está desprestigiado. Os antigos aliados, Ciro Nogueira, Michel Temer, todos estão se afastando. E isso, claro, passa uma fragilidade política no momento decisivo para a questão jurídica do Bolsonaro. Se o Trump não convidar, e aí? O que acontece? É mais uma vergonha, é mais um mico, é mais uma situação embaraçosa criada pelo Eduardo Bolsonaro para compensar os seus próprios delírios de grandeza ou as suas próprias frustrações. O Trump vai lá, postou que vai anistiar o pessoal do dia 6 de janeiro, né, o dia do Capitólio, e o Bolsonaro compartilhou, esperando que haja alguma movimentação do Trump. Não vai haver nenhum tipo de movimentação do Trump. Eles nem se seguem nas redes sociais. O Bolsonaro segue o Trump, mas o Trump não segue o Bolsonaro, nunca repostou, nunca fez nada. Não adianta. E se o Flávio Bolsonaro acredita que Trump, Estados Unidos vão interceder junto à ONU para o Bolsonaro ser absolvido no Tribunal dos Direitos Humanos Internacionais, não vai como o Lula. Não vai, não adianta. Não há esse prestígio, não há essa força e essa narrativa não vai prosperar. Trump não se importa com o Brasil, os Estados Unidos não se importam com o Brasil, nem os republicanos se importam ou se interessam por Eduardo Bolsonaro. Então vamos parar de querer engrandecer quem não merece ser engrandecido. Até o próprio Carlos falou, você começou assim fritando hambúrguer.